Watchman conhecido em chinês como Nituoshin, foi um influente líder cristão, escritor e evangelista que desempenhou um papel fundamental no avivamento cristão na China durante o século XX. A seguir, algumas curiosidades sobre ele e seu impacto no avivamento religioso na China. Watchman nasceu em 1903 em uma família cristã e se converteu ao cristianismo em 1920, aos 17 anos. Sua transformação espiritual aconteceu após ouvir uma pregação de uma missionária chamada Dora Yu. Rapidamente, ele se destacou como um líder apaixonado e começou a pregar o evangelho e a fundar igrejas locais de maneira não denominacional, incentivando um cristianismo baseado em práticas comunitárias simples. Ney escreveu mais de 60 livros e numerosos artigos. Suas obras mais conhecidas incluem O Homem Espiritual e A Vida Cristã Normal. Ele enfatizava a experiência espiritual profunda e a comunhão íntima com Deus. Ele é famoso por seu foco em conceitos como a santificação, a crucificação do eu, e a vida do cristão como um reflexo da vida de Cristo. Uma das marcas do movimento de Watchman foi a ênfase em igrejas locais autônomas, sem uma estrutura hierárquica central. Ele acreditava que cada igreja deveria ser independente e diretamente responsável a Cristo, sem subordinação a grandes denominações. Essa filosofia ajudou a criar um movimento de igrejas caseiras na China, que proliferou mesmo sob condições políticas adversas. Ney foi preso pelo regime comunista em 1952, sob a acusação de atividades subversivas, devido à sua fé e seu trabalho evangelístico. Ele passou os últimos 20 anos de sua vida na prisão, onde enfrentou condições duras. Ele morreu em 1972, ainda encarcerado. Relatos de testemunhas afirmam que sua fé permaneceu inabalável, e mesmo na prisão, ele continuou a inspirar outros prisioneiros. O legado de Watchman é duradouro, suas ideias continuam a impactar o cristianismo na China e no mundo. Após sua morte, suas obras foram disseminadas globalmente e traduzidas para muitos idiomas, influenciando movimentos cristãos em todo o mundo. A igreja subterrânea na China, que cresceu em meio a perseguições, encontrou inspiração nos ensinamentos de Ney sobre a resiliência e a importância de uma fé independente de instituições políticas. Em 2009, o governo chinês reconheceu oficialmente Watchman como um cristão patriota, embora isso tenha ocorrido muitos anos após sua morte e represente uma forma tardia de reconhecimento de sua influência na história religiosa da China. Watchman é visto por muitos como um exemplo de fé corajosa e liderança visionária, cujas ideias sobre a simplicidade do cristianismo, centradas na Bíblia e na comunhão, deixaram um legado que ainda vive nos corações dos crentes, especialmente em contextos de perseguição e dificuldade. Na aurora do século XX, enquanto as potências globais agitavam a China com tensões políticas e culturais, uma luz inesperada começou a brilhar na cidade de Fuzhou. Era 1920, e entre os becos estreitos, mercados lotados e templos fumegantes, um jovem chamado Nituoshin, mais tarde conhecido como Watchman, sentia uma inquietação na alma. Nascido em uma família cristã de missionários ocidentais, sua fé era, até então, uma formalidade. Mas isso mudaria de maneira irrevogável. Uma noite, ele entrou em uma pequena reunião na casa de uma amiga, onde uma missionária ocidental, Dora Yu, pregava com um fervor incomum. As palavras dela, inflamadas pela paixão de quem conhecia intimamente a presença de Deus, perfuraram o coração de Watchman como flechas ardentes. Ele sentiu algo se romper dentro dele, uma sede que ele nunca havia conhecido. Aquela noite se tornou o início de um avivamento pessoal, mas que logo transcenderia para algo muito maior. A transformação de Watchman não foi instantânea. Ele passou semanas em lutas internas, atormentado entre o mundo de ambições acadêmicas e a chamada para um caminho desconhecido de fé radical. Finalmente, ajoelhado no canto de seu quarto, ele se rendeu totalmente a Cristo. Esse momento marcaria o início de um dos maiores avivamentos que a China já testemunharia. Mal sabia Watchman que aquele sim noturno abriria as portas para uma revolução espiritual, mas traria também os primeiros ventos da perseguição que o aguardava. Nos anos seguintes, Watchman não apenas pregava, ele incendiava corações. Jovens e velhos, pobres e eruditos, vinham de longe para ouvi-lo. Ele falava de uma vida cristã descomplicada, uma fé não presa a estruturas eclesiásticas rígidas, mas centrada na comunhão íntima com Deus e na pureza da igreja local. As reuniões em casas, longe dos templos oficiais, tornaram-se a base de um movimento crescente. A singularidade do movimento de Ney. Ao contrário de outras pregações que enfatizavam rituais ou dogmas, Ney ensinava que Cristo deveria ser vivido em cada aspecto do cotidiano.
Ele instigava a ideia de que os cristãos deveriam se reunir em simplicidade, buscando apenas a verdade das Escrituras. Em cada sermão, era como se o próprio espírito de avivamento respirasse entre os presentes. Mas com o crescimento veio o atrito. As autoridades e líderes religiosos começaram a notar aquele movimento que desafiava normas estabelecidas. Ney sabia que seu trabalho incomodava tanto os líderes religiosos quanto o nascente governo comunista, que observava com crescente desconforto qualquer força que unisse multidões. As tensões externas começaram a se misturar às tensões internas. O que era apenas suspeita logo se tornaria perseguição aberta, e o peso da cruz de Batman começaria a se revelar. O ano de 1952 foi um marco sombrio. Na calada da noite, agentes do governo invadiram a casa onde Ney liderava uma das últimas reuniões públicas. Ele foi preso sob acusações de atividades contra-revolucionárias e levado para um destino incerto. A notícia de sua prisão ecoou entre as igrejas caseiras como um trovão. O que aconteceria agora com o movimento que ele havia fundado? As cartas da prisão. Durante seu encarceramento, Ney ainda enviava mensagens de fé. Numa cela solitária, sem Bíblias e cercado por guardas, ele continuou a orar e a manter a esperança. As cartas que escaparam das muralhas da prisão, transportadas por visitantes ou guardas simpatizantes, ainda hoje são lidas como testemunhos da sua fé inquebrantável. A década de cativeiro transformou Vatmanei em um símbolo vivo de resistência espiritual. Ele passou 20 anos na prisão, onde seus discípulos o viam cada vez mais fraco, mas nunca derrotado. Em 1972, notícias da sua morte se espalharam rapidamente, acompanhadas de uma última mensagem, um pedaço de papel que dizia "Cristo é o vencedor". Naquele momento, o movimento que ele começou alcançou um novo patamar. Em vez de murchar sob a pressão da perseguição, os cristãos clandestinos ganharam nova coragem. A semente plantada nas décadas de 1930 e 1940 cresceu em meio às sombras, mantendo viva a essência do avivamento que Vatmanei iniciará. A morte de Vatmanei não foi o fim, mas o início de um legado que transcendeu as barreiras físicas. Até hoje, as igrejas caseiras da China e outros cristãos ao redor do mundo encontram em sua história e escritos um lembrete poderoso: avivamentos podem nascer em meio à escuridão, e mesmo a prisão mais profunda não é páreo para um espírito realmente livre. Seus escritos, como A Vida Cristã Normal e O Homem Espiritual, influenciaram cristãos em todo o mundo, enfatizando a santificação, a vida em Cristo e a superação do ego. No entanto, sua atividade religiosa atraiu a atenção do governo comunista, que via tais movimentos como subversivos. Em 1952, Ney foi preso sob acusações de atividades contra-revolucionárias e passou os últimos 20 anos de sua vida em uma prisão chinesa, onde continuou a inspirar outros com sua fé inabalável. Ele morreu em 1972, mas seu legado e suas obras permanecem influentes, especialmente entre os cristãos que enfrentam a adversidade.